Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último vídeo do dia, o vídeo das 9 horas da noite. E é nesse momento aqui que a gente traz aquela sequência de informação para vocês e te deixa super atualizado para que você possa dormir o sono dos justos, mas sabendo tudo o que aconteceu durante o dia. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, esse é o vídeo das 9 horas e tem muita informação importante para você. Lembrando, se você não é inscrito, bora se inscrever aí que a gente está com o canal bombando e a gente está na nossa meta, beleza? E outra coisa, se você ainda não conheceu, conheça o nosso livro, tá? 20 regras para a vida. O pessoal está tendo um feedback muito legal para o livro. Bora lá que eu não quero enrolar não, já quero trazer matéria. O Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele sabe que vai ser convocado a qualquer momento pelo Congresso Nacional, principalmente pela bancada do PSOL, bancada PT, a turma mais de esquerda, para prestar esclarecimentos sobre a questão da taxa de juros, sobre o Banco Central e a autonomia do Banco Central. Beleza. Campos Neto, ele está peitando o governo Lula e está mostrando que a narrativa trazida por detrás desse populismo todo, ela vai causar muito mais prejuízo à população do que benefícios. Reduzir juros em nenhuma regra você pode utilizar como que fosse trazer um crescimento econômico. Isso não acontece. E olha a resposta que ele deu em uma entrevista ao Roda Viva. O presidente do Banco Central disse que bem-estar social depende dos juros altos contra a inflação. Ou seja, eu vou te perguntar, você prefere ter a condição de pegar empréstimo e ficar endividado, devendo, mas mesmo que a taxa de juros seja mais baixa? Ou você prefere ter o controle da inflação, ou seja, você saber que você pode juntar dinheiro e daqui tantos meses você vai chegar lá e o preço daquele bem, daquele imóvel está da mesma forma, daquele alimento? Eu prefiro manter os preços estagnados, sem inflação. E é isso que ele deixou bem claro, desconstruindo aí a narrativa do governo PT. Vamos falar agora de uma coisa que é um absurdo, um escândalo do judiciário, tá? O STF, através do ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu o processo da Lava Jato, tá? Um processo que tramitava na Lava Jato, contra um aliado de Lula e Palocci. O ministro Ricardo Lewandowski, não sei se você se recorda dele, é o que acabou de participar de um evento com o MST e falou que ele é contra essa questão da burguesia, né, do poder e a supremacia da burguesia. Pois é, esse mesmo ministro. Então, ele deu uma decisão, suspendeu um processo contra o diretor do Instituto Lula, que é o Paulo Okamoto, e também o Palocci. O que foi a decisão deles? Segundo eles, um político não pode ser condenado com base na delação premiada, e que, da mesma forma que Lula foi inocentado em alguns processos, porque o Palocci tinha denunciado Lula, agora o Palocci não pode também ser condenado porque alguém o denunciou. Deu para entender a regra? Então, assim, é aquela velha máxima, né? A credibilidade da justiça depende da efetivação dos seus atos. A partir do momento que eu tenho um ministro que participa de eventos políticos e no outro dia dá uma decisão a favor de pessoas daquele partido, do evento político que ele participou, você acaba perdendo a credibilidade e você acaba, sabe, assim, fazendo com que as pessoas realmente questionem da viabilidade e da credibilidade do judiciário e depois ainda reclamam. E quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Olha essa matéria aqui que foi publicada no jornal O Globo, tá? 20 juízes são alvos do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tá? Com integrantes do STF, que são membros do STF que compõem o CNJ, por fake news, campanha nas redes sociais e até apoio a golpistas. Pois é, esses juízes tiveram as redes sociais retiradas, cortadas, são 20 juízes ao todo, 6 já tiveram as redes sociais cortadas, bloqueadas, e assim, eles vão estar sendo julgados por ter feito questionamento ao STF, ter criticado políticos, porque juiz não pode participar de evento político partidário e correm o risco até de perder o seu respectivo cargo de juiz.
é complicado, né? Então, assim, a gente vê, assim, se a gente for trazer todas as matérias sobre o judiciário, sobre a descredibilidade que a população brasileira tem em relação ao judiciário, mas, assim, os atos são reflexos da credibilidade. Vou falar uma coisa que é básica. A confiança, o respeito, você conquista com ações. Não adianta você tentar fazer com que as pessoas engulam uma narrativa à torta e à direita, que isso não vai dar certo e não vai rolar. Bora trazer essa matéria do Estadão aqui, tá? Essa aqui, para quem não conhece, é a Natália Arcuri, tá? A Natália Arcuri, ela tem um canal aqui no YouTube gigantesco que fala sobre finanças, sobre empréstimo, investimento, marketing digital, mas ela criticou muito o Jair Bolsonaro e falou que apoiaria Lula. Depois, ela foi motivo até de alguns memes, porque pouco tempo depois que o Lula assume, ela teve que mandar 70 funcionários embora, tá? E aqui ela deu uma resposta agora, assim, até um tanto quanto áspera, né? Em relação às críticas que ela está recebendo. Ela escreveu: "Não somos ONG", diz Natália Arcuri, após demitir metade da equipe do Me Poupe. Me Poupe é a corretora de bolsa de valores, corretora de ações que ela tinha. Então, assim, a gente vê que a nossa economia está partindo para um lugar preocupante, para um lugar grave. O mercado atacado o tempo todo. Ninguém quer investir em ações. Por exemplo, a Natália Arcuri, do Me Poupe, ela trabalha com investimento em ações. Investimento. Se eu tenho medo da política interna do Brasil, eu vou investir? Não. Então o fato dela ter mandado muita gente embora é porque o povo não quer investir no Brasil. Quem tem condição, o empresário, o empreendedor, não quer trabalhar com o Brasil. É simples assim. E olha só, o caos aqui. Já começa a implodir o governo Lula dentro do seu próprio, do seu próprio organismo que ele criou. A Simone Tebet. Essa aqui, você deve lembrar dela, foi candidata a presidente. No final, prestou apoio a Lula. É até interessante uma divulgação que ela pôs nas próprias redes sociais dela, onde ela falou: olha, gente, vocês sabem que eu não tenho apoio do PT e também não tenho apoio mais da base Bolsonaro, que eu fui eleito. Então eu não ganho mais nem para síndica de prédio. Pois é, mas segundo ela entrou no governo Lula para trazer um equilíbrio. Só que ela mesma já começou a criticar. Essa aqui é uma matéria da revista Isto É, tá? Eu sempre dou os créditos. Isto É, Tebet critica gastos desnecessários do governo Lula e diz que o Brasil precisa fazer o dever de casa para a economia decolar. Olha, eu não sou muito de tecer críticas, não. Mas ou é inocência ou é figurativo isso aí que ela falou. Falar que o governo Lula ela não sabia dos gastos desnecessários, que ela não sabia do que o governo Lula faria e do risco de implosão da economia, é a mesma coisa ela dizer que ela não acreditava que isso aqui ia acontecer. Essa matéria foi publicada no Ranking dos Políticos, tá? E ela diz o seguinte: gestão Lula prioriza o pagamento do orçamento secreto em 2023. Apesar de criticar as emendas de relator enquanto estava em campanha, quase todas as emendas parlamentares aprovadas pelo Congresso são do tipo RP9, que tem menor transparência. Uma pessoa que critica muito o que você faz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais esdrúxulo aqui. Na sua casa, o seu marido ou a sua esposa vive pegando no seu pé porque você dá aquela escapadinha e tá com uma cervejinha na mão ou comendo aquele doce ali na cozinha. Toda vez que ela te vê com aquele doce na mão, ela te maia e fala que você não tem vergonha, que não cuida da saúde. Aí, de repente, você dá uma escapadinha, a hora que você chega na cozinha, ela tá lá com o doce e tá comendo. O que você fala pra ela? Fala que essa pessoa mentiu pra você, não fala? Chama até ela, mas você é hipócrita demais, não é? Pois é, isso que aconteceu. Isso, quando acontece na política, é muito mais grave do que dentro da sua casa. Porque quando a pessoa faz esse tipo de coisa para chegar ao poder, a população é quem vai pagar. E criticou tanto, mas falou tanto de tal das emendas secretas, que eu critico também, tá? Que eu critico também, mas no final das contas, tá aí. É a maior forma de uso agora, e por isso, por causa dessas emendas secretas,
é que travou as votações, tá? Ele não quer que vota nada agora, porque ele quer liberar as emendas secretas, quer comprar a base do governo, do Congresso, para poder votar as pautas que o Lula quer. Então, não tem plano econômico, não tem nada, nada. Ele só está esperando juntar força o suficiente para comprar deputado com emenda secreta. É nisso que você votou? É isso que você esperava? Eu duvido, duvido muito. Bora lá, isso aqui é a matéria da Conexão Política, tá? Lula volta a chamar impeachment contra Dilma de golpe e agradece José Dirceu. José Dirceu, ele sumiu, ele escondeu-se durante o período da campanha eleitoral. Afinal, se juntar com uma pessoa condenada, denunciada por vários escândalos de corrupção, não seria bom para a campanha, né? Embora todo mundo saiba que José Dirceu tem um passado nefasto aí. Mas ele se afastou, ele simplesmente sumiu. Pois é. Agora, num evento, um eventozinho qualquer que o Lula fez. Coisa simples, tá? Onde o ingresso chegava a 20 mil. Eu vou falar ainda disso nesse vídeo com vocês. Lula voltou a falar que Michel Temer é golpista, voltou a falar que o Congresso, o próprio Lewandowski, tá? Que estava com os companheiros, falou que o Lewandowski é golpista, falou que o Alexandre de Moraes não é legítimo, ou seja, ele atacou as instituições e atacou a democracia. Cadê a mídia? Cadê a mídia para fazer o mesmo auê que fazia quando o Bolsonaro falava que o judiciário não estava entrando nas 4 linhas da Constituição? Cadê? Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. E eu reitero a vocês, deveria ser indiciado o Lula por falar que é golpista. Por quê? Porque foi delegitimamente eleito. Cada deputado e senador que votou, inclusive a Simone Tebet, que eu acabei de falar, votou a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Inclusive, deputados aliados, 7 que são ministros do Lula hoje, votaram a favor do impeachment, tá? E aí, como fica essa situação, tá? Então, assim, é grave, eles podem tudo. Eles podem atacar as instituições, eles podem atacar a Constituição, podem até falar mal do judiciário. Mas quando é do outro lado que faz isso, aí o buraco é bem mais embaixo. Vamos lá. Bora entender essa matéria aqui, ó. Foi o Márcio Colombo, vereador, tá? Que fez essa publicação aqui. Então, eu tô falando dele algumas vezes que acho interessante as postagens dele. E ele postou isso aqui, ó. Novo empréstimo à Venezuela é assunto descabido. Foi o que o Mercadante falou. E ele ainda coloca aqui, ó. Até o Lula dará ordem, né? Por que eu trouxe essa matéria aqui para vocês e eu quis especificar? O Mercadante, você já sabe a história, eu já narrei várias vezes. Assumiu a presidência do Banco Central em total confronto à lei das estatais, tá? Ele burlou a lei das estatais, o Lula, com o apoio do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que entendeu que Mercadante atuou politicamente para o Lula, mas não cobrou nada. Então, ele não pode ser considerado alguém que exerce atividade política porque ele fez de graça, não cobrou. E agora o Lula dá para ele uma das estatais mais poderosas, que é o BNDES. Gente, vamos pensar um pouquinho. Se ele trabalhou de graça, o pagamento não é justamente colocar ele nas estatais? Tá de brincadeira, TCU? Não justifica. Você tem que fazer uma análise jurídica mais ponderada sobre isso. Então, assim, violou a lei das estatais e colocou o Mercadante. Aí agora, para apaziguar os ânimos, ele fala que não vai emprestar dinheiro à Venezuela, que é descabido. E aí, o que acontece? Eles não conseguem esconder mais, porque hoje não é o mundo de 2002 que o Lula entrou para fazer aquele auê todo que ele fez. Agora tem fiscalização, agora o povo está de olho aberto. E o que acontece? A hora que ele liberar, só descredibiliza o governo. E aí é a derrocada do Lula chegando, não tem nem como questionar, não tem nem como falar o contrário, né? Vamos falar sobre isso aqui. Eu trouxe essa matéria, e olha só, hein? Eu trouxe essa matéria agora há pouco e já saiu novidade sobre isso. Eu trouxe essa matéria sobre o Benjamin Netanyahu, lá em Israel, que ele quer diminuir o poder do judiciário lá de Israel.
Só que milhares de pessoas em Israel foram para a rua protestar contra a reforma judicial e enfraquecer o judiciário. Lá eles querem que o judiciário se mantenha mais forte, porque lá em Israel eles querem que a Câmara dos Deputados dele lá possam rever as decisões do judiciário, mas só que por maioria simples. Ou seja, aí ele descontrola por completo o judiciário, tá? Então, assim, eu até falei uma ideia, uma proposição, algo que poderia ser feito para controlar esse check and balance dentro de uma possível ideia legislativa. Então, assim, lá é o povo que está querendo que o judiciário se mantenha. Deixa eu trazer para você aqui com um conteúdo a mais. Ó, o Knesset, o parlamento de Israel, foi palco de atos em massa na segunda-feira, quando teve início a votação de um projeto que ameaça a autonomia do judiciário no país. A causa que mobiliza o país há semanas é uma polêmica reforma judicial proposta pelo governo de ultradireita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ele permitiria que em outras medidas que o Knesset derrubasse decisões da Suprema Corte por meio de votação com maioria simples. Então, assim, cada país tem uma realidade própria, tem uma visão própria de como ele deve encarar. E eles veem que o Congresso tirar o poder do judiciário sem, com um critério tão fraco que a maioria simples, realmente é arriscado. E falo que é arriscado mesmo. Deveria ser uma maioria qualificada, ou seja, deveria ser um número maior de deputados ou senadores, em conjunto, e reitero, depende de para quem a ação é destinado, tá? Depende de quem a ação é destinado. Mas lá está rolando essa treta, vamos dizer assim, em relação ao judiciário. Vamos pegar essa matéria aqui que foi publicada no ranking dos políticos, tá? E aqui ela vem fazendo uma análise dos políticos e eu gosto disso, tá? Ó, bola dentro. O deputado Daniel Treziak, tá, do PSDB do Rio Grande do Sul, protocolou um projeto para acabar com o auxílio mudança dos reeleitos. Hoje, parlamentares que se reelegem recebem o auxílio de quase 40 mil, apesar de não se mudarem. Ó, esse aqui é um assunto, sabe, absurdo. Não vou falar que é polêmico, porque polêmica é uma coisa que gera discussões dos dois lados. Isso aqui é um assunto uníssoco. O brasileiro nenhum gosta disso. Todo deputado, no começo e no fim do mandato, ele recebe uma bolada, cerca de 40 mil reais. Então, por exemplo, cada deputado que foi eleito, ele teve 40 mil reais para poder fazer a sua mudança para Brasília. E quando ele perde, ele recebe também esse dinheiro para poder voltar para o seu estado de origem. No meio do caminho, se ele se reelege, ele recebe do mesmo jeito. Ele recebe da mesma forma. Uma que eu já acho errado é ele receber no começo e no fim do mandato. Pelo salarião que ele recebe, pela bolada que ele recebe, não devia nem receber isso. Mas esse do meio do mandato, então, absurdo. Então, o Daniel Treziak apresentou e vou falar uma coisa para vocês. Não vai andar se o povo não pressionar. Não vai andar se eu não vim aqui te falar, ó, tem isso. O povo tem que mobilizar para isso não acontecer. É assim que funciona. A gente não pode... Ou você acha justo você pagar aí mais de 40 mil reais para um cara que está reeleito, cair a grana no bolso dele para ele fazer o que quiser. Se quiser comprar com cachaça, pode. Entendeu? É para ele. Não dá, né, gente? E outra, indenizatória, nem imposto ele paga. É complicado, não é, gente? É complicado. Vamos lá. Vamos falar de Lula, pessoal. Olha só. PT cobra de 500 a 20 mil reais para jantar de aniversário com Lula. Que coisa, né? Que coisa mais fofa. Que coisa mais voltada para a pessoa humilde, a pessoa pobre, né? O Estadão colocou o seguinte: jantar salgado. O PT faz nessa terça-feira, fez ontem, né? Um jantar de arrecadação de fundos para marcar o fim das comemorações dos 43 anos do partido. O presidente Lula participa do evento, cujo valor arrecadado com a venda de convites de 500 a 20 mil reais será investido no fortalecimento da sigla. Presta atenção nisso aqui. Com certeza você não acredita em corrupção no governo, né? Você não acredita em corrupção do PT, você não acredita em desvio, caixa 2, você não acredita em nada disso, né?
Pois é, deixa eu te explicar uma coisinha aqui. Imagina que foi liberado X de fundo eleitoral para um determinado candidato que foi lá e talvez investiu em uma gráfica fantasma, alguma coisa assim. Mas esse dinheiro precisa voltar para o partido. Aí o partido faz um evento onde ele cobra 20 mil reais para fortalecer o partido. E esse empresário vem e compra um ingresso de 20 mil reais. Como é que você chama isso? Pois é, parece piada, mas não é não. Isso acontece e acontece muito. Tem que ser proibido partidos fazerem esse tipo de evento para arrecadação de recursos de fundos. Doação para campanha eleitoral. Quem em sã mentalidade faz doações grandes se não tem o interesse por trás? Gente, tá na hora da gente largar de ser amador e começar a enxergar a política de forma mais clara e mais coerente um pouquinho. É lógico que isso aí cheira mal, é lógico que isso aí tem alguma coisa errada, tanto dinheiro assim, e além do que a hipocrisia, né? Reclamam tanto da fila do osso, mas fazem evento com jantar com 20 mil reais. Isso aí se chama hipocrisia, isso aí se chama falta de caráter para com a população brasileira. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. É uma narrativa muito torpe. Por falar em narrativa, olha só essa matéria da revista Isto É aqui. Olha isso. O PT acusa o ex-presidente Bolsonaro de fazer tosquices. Você tem noção a que nível que a política brasileira está chegando? Tá? Então o PT fez uma carta, um memorial ali, onde ele escreveu essa carta. Ele faz questionamentos sobre o Banco Central e fala que Bolsonaro deve ser extirpado porque ele tem uma postura tosca, que apresenta tosquices. Tá de brincadeira, né, pessoal? Isso aqui é a política brasileira? Se isso é a política brasileira, mostra cada vez mais que a obrigação e a responsabilidade é sua e minha de entender um pouco mais disso e não cair nessas narrativas imbecis que alguns candidatos, que alguns partidos vêm trazendo pra gente. Vamos lá. Bia Kicis fez a seguinte postagem aqui, tá? Ela fez nas suas redes sociais que diz o seguinte: Marcos Troio é o novo presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS. Revista Voto, matéria de 2020. Quando o economista escolhido para presidir o BRICS, ele tem mandato de 5 anos, Lula não respeita o mandato, não respeita acordos e eleições e nem a lei. E ainda quer substituir esse grande economista culto e preparado e inteligente pela Dilma. Vamos lá. É bom a gente analisar isso aqui. Dilma Rousseff irá para o Banco dos BRICS, está em Xangai, se eu não me engano, para ganhar um salário de 290 mil mês. Tá? Salário nosso, nós pagamos. Tá? É uma vergonha, é um escárnio, né? Só que o Troio, ele tem mandato de 5 anos, ele foi eleito em 2020, ele tem mais 3 anos pela frente. É mais uma vez eles mexendo nas instituições, desrespeitando autonomias de mandatos de pessoas escolhidas por governos anteriores. Assim como Bolsonaro teria que seguir algumas coisas, cujo seguiu do governo Temer era mister do Lula, manter esse respeito aí, manter essa ordem em relação aos cargos eletivos, né, aos cargos temporários que têm previsão de início e fim. Vamos trazer essa matéria aqui do Adrilho Jorge, ele que é um comentarista da Jovem Pan. Eu particularmente não gosto muitas coisas que ele fala, mas algumas coisas eu acho coerente. E tem que ser assim comigo também, tá? Não dá para você gostar de tudo que a gente faz ou discordar de tudo. Senão isso não é democracia, é uma ditadura intelectual, que seja assim. Mas isso aqui eu gostei e quando eu gosto eu trago para vocês. Condenado a 400 anos de cadeia, Sérgio Cabral está livre. Pois é, né? Fazer o quê, né? Depois não querem falar que há um mau exemplo. Outros estão presos, desmonetizados, censurados por crime de opinião. A peculiar justiça brasileira é branda com corruptos confessos que saquearam a nação e duríssima contra aqueles que dizem o que não pode ser dito. Isso aqui eu concordo em número, gênero e grau. A gente acabou de ver agora a questão do CNJ julgando 20 juízes. A gente viu aqui a questão
do Lewandowski ter participado de um evento político partidário, no outro dia dar uma sentença liberando pessoas relacionadas a esse mesmo partido. Então, assim, é um escárnio com a cara da população, é um escárnio com a cara do cidadão brasileiro, é um tremendo absurdo. Vamos lá, pessoal, bora mais uma matéria polêmica aqui para vocês, tá? Olha só, a Conexão Política traz aqui, ó, mais um caso absurdo. Nessa postagem de uma professora, né, um professor, se é que a gente pode chamar assim, para quem traz linguajares desse naipe aqui contra a religião do outro, Jesus era vagabundo e idiota. Professor é alvo de denúncia por injúria religiosa. É nítido, tá? É nítido que isso aqui se trata de uma injúria religiosa, quando uma pessoa ofende a crença e o credo da outra pessoa. Mas um caso polêmico envolvendo o corpo docente de uma instituição pública vem à tona no país. Dessa vez, rodeia um professor do ensino médio da Escola Estadual Telina Barbosa da Costa, no bairro Messejana, em Fortaleza, no Ceará. O profissional de educação, que agora está sendo chamado de militante da esquerda, é acusado de escrever na lousa Jesus é vagabundo e idiota. E a ação gera revolta no ambiente escolar. Também pudera, né, gente? Não respeitam, criam narrativas. É uma coisa, assim, totalmente, sabe, abjeta. Mas, em compensação, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. Isso aqui é uma postagem de um perfil que se chama Deus Nunca Falhou, tá? Tem um culto que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e esse culto já ultrapassa 5 dias de duração, viralizou nas redes sociais e é chamado de O Avivamento, tá? Então o pessoal está fazendo uma maratona de oração pelo mundo, em virtude de tantas coisas, sabe? Tristes e equivocadas que vem acontecendo no mundo. São guerras, são a discórdia. A discórdia, parece que o mundo perdeu a noção, parece que o mundo perdeu o senso do que é certo, do que é errado, tá? Desde quarta-feira passada, centenas de estudantes, tá, da Absolute University em Wilmore, Kentucky, nos Estados Unidos, estão reunidos em oração ininterrupta, o que já dura mais de 100 horas. O ambiente escolar é o mesmo de onde, em fevereiro de 1970, se iniciou um grande avivamento entre os estudantes universitários dos Estados Unidos, uma história que tem marcado gerações. Então, assim, é bonito de se ver enquanto as pessoas ainda são tementes ao seu credo, né? Então, a Deus ou que seja o credo dos outros que a gente tem que respeitar, mas assim, nunca trazer ofensas, da mesma forma que se você faz essas mesmas ofensas ao credo do outro, você está errado também, está equivocado. Então, é bom quando a gente vê um pouco mais de civilidade num mundo tão incivilizado que a gente vem vivendo hoje, né? Ficou até o final do vídeo? Te agradeço demais, seu comentário é importante para mim, coloca nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, o que você concorda, o que você discorda, isso é importante. Ninguém aqui é dono da razão, eu estou aprendendo com vocês, tá? Então, saibam que é lógico que eu vou cometer erros, cometer equívocos na matéria, e se você colocar aqui, eu vou voltar e vou corrigir, eu não sou dono da verdade. Eu estou aqui só para fazer uma análise política e jurídica daquilo que realmente a gente está vivenciando e vendo no mundo político brasileiro. E também, já que você ficou até aqui, é porque você gosta um pouquinho de mim. Então, vou apresentar para você o nosso livro aqui, 20 Regras para a Vida, tá? Tá na descrição do vídeo e tá também no comentário fixado, tá? Esse livro realmente é um livro que eu fiz com um carinho especial. É um e-book, você já compra e baixa, o preço é simbólico, R$ 5,99. Você me ajuda no canal, que é bom demais para mim, mas também você vai evoluir como pessoa, você vai evoluir como ser humano. E eu vejo que a gente precisa bastante disso, né? E isso muda tudo. Depois que você evolui, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida familiar muda por completo. Então, tá aí o link da descrição. Se quiser, tá à disposição para você e eu espero que você tenha uma ótima leitura com o nosso livro, tá bom? Beijo no seu coração. Eu volto amanhã de manhã, tá? Amanhã, 9 horas da manhã, se o papai de cima lá permitir, você não tenha dúvidas que eu vou estar aqui com você, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.